Tudo acontece ao longo de poucas noites, sem barulho, sem avisos. Em um complexo residencial moderno, no sul da Finlândia, o sistema de aquecimento é desligado, não em um único apartamento, não em um andar, em todo o edifício. Do lado de fora, o inverno está no seu ponto mais rigoroso. Temperaturas abaixo de zero, vento, neve que nunca derrete. Do lado de dentro, o frio avança devagar, pelas paredes, pelos pisos, pelos corpos. No começo, ninguém pensa em um ataque. A primeira reação é sempre a mesma. Um problema técnico, um sensor defeituoso, uma falha momentânea, algo que vai se resolver. É assim que as coisas normalmente funcionam. Quebram, depois voltam a funcionar. Os técnicos são chamados, o sistema é verificado, reiniciado. Depois de alguns minutos, o calor volta. Os radiadores esquentam, o ar muda. As pessoas relaxam. Acabou. Ou pelo menos parece. Naquela mesma noite, enquanto o prédio dorme, o aquecimento é desligado novamente. Sem aviso, sem alarmes, sem erros aparentes, apenas silêncio e frio. « 2016, Lappeenranta, Finlândia. Uma cidade organizada, precisa, acostumada ao inverno. Aqui, aquecimento não é conforto, não é luxo, é sobrevivência. Sem ele, os prédios se tornam inabitáveis, canos congelam, pessoas adoecem. O frio não incomoda, o frio ameaça. O complexo residencial é recente, construído poucos anos antes, projetado para ser eficiente, moderno, inteligente, um exemplo de arquitetura avançada. Tudo é centralizado, otimizado, automatizado, inclusive o aquecimento. Os apartamentos não controlam totalmente a temperatura. Ela não é decidida individualmente. Existe um sistema central. Um BMS. Um software que controla caldeiras, fluxos, horários. Um cérebro digital invisível. Um único sistema. Para centenas de pessoas. Ninguém o vê. Ninguém o toca. Mas todos dependem dele. E esse é o problema. Na segunda noite, o aquecimento desliga de novo. Sempre no mesmo horário. Sempre da mesma forma. Desta vez, alguém começa a se preocupar. Não é normal. Não é aleatório. Os técnicos retornam. Analisam os registros do sistema. Os logs. E algo não faz sentido. Os comandos que desligam o aquecimento não parecem falhas. Não são erros. São comandos válidos, legítimos, aceitos pelo sistema. O BMS não está quebrado. Ele está obedecendo. Alguém, em algum lugar, está acessando o sistema, à distância. O BMS está conectado à internet. Para monitoramento, para manutenção, para reduzir custos. Uma escolha comum, prática, pouco questionada. As proteções são mínimas, as senhas simples. O acesso não é isolado da rede principal, não por descuido, mas porque ninguém achava que fosse perigoso. Quem iria atacar um sistema de aquecimento? Na terceira noite acontece de novo. O aquecimento desliga. Agora não há mais dúvidas. Não é defeito, não é coincidência, é intencional. Os apartamentos esfriam rapidamente. As pessoas dormem vestidas, cobertores empilhados, respiração visível no ar. Alguns acordam várias vezes durante a noite, outros simplesmente não dormem. Alguns moradores decidem sair temporariamente, ficam com amigos, em hotéis, com familiares, outros ficam. Ligam aquecedores elétricos de emergência, uma solução perigosa, mas necessária. Na Finlândia, o frio não perdoa. E quem está por trás do ataque sabe disso. Mesmo assim, nenhuma mensagem chega. Nenhum e-mail, nenhum pedido de dinheiro, nenhuma assinatura. Isso não é um sequestro digital comum. Não há Bitcoin. Não há valor exigido. Não há negociação. E é isso que torna tudo ainda mais perturbador. Quem faz isso não quer dinheiro, não quer dados, não quer fama,
Quer provar algo. Todas as noites, o aquecimento é desligado. Durante o dia, é religado. Como se alguém estivesse brincando com um interruptor, observando as consequências, um experimento, repetido, controlado. As autoridades são informadas. A administração convoca especialistas. Fala-se de segurança digital, acessos remotos, vulnerabilidades, palavras que até então não faziam parte da vida cotidiana de quem morava ali. No fim, uma decisão é tomada. O sistema é isolado. O acesso externo é bloqueado. As senhas são trocadas. As redes separadas. O controle volta a ser local, manual, limitado. Naquela noite, o aquecimento permanece ligado. Na noite seguinte também. O ataque termina. Assim como começou, ele acaba. Em silêncio. Não há prisões. Nenhuma reivindicação pública. Nenhum nome. O hacker do termostato desaparece. O que fica é uma nova consciência. Por dias, alguém controlou o clima interno de um prédio habitado. Não dados. Não computadores. Corpos humanos. Esta não é uma história tradicional de cybercrime. Não fala de informações roubadas, nem de servidores destruídos. Fala de conforto transformado em arma, de automação usada contra quem dela depende. Depois do incidente, o complexo muda tudo. Procedimentos manuais de emergência, sistemas isolados, acessos reduzidos ao mínimo. Porque a lição é clara. Um edifício inteligente não é apenas concreto, vidro e aço. É software. E quando esse software é violado, as consequências não são virtuais, são físicas, imediatas, reais. Este foi Edifícios Hackeados, episódio 2. Um complexo residencial, um sistema de aquecimento, um ataque invisível. No próximo episódio, outro edifício, outro sistema, outra linha cruzada. Porque ataques cibernéticos não param nos dados. Entram nos prédios, entram nas casas e ficam. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Edifícios Hackeados continua.